Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje é 16 de julho, quinta-feira. Eu sou a Michele, vocês bem sabem. Estamos aqui mais esse dia, para a glória de Deus, para refletirmos um pouco na palavra de Deus e orarmos, né? Hoje o alvo da nossa oração é o perdão. O perdão. E a palavra de Deus que eu trouxe para nós nesse dia está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15, que diz assim a palavra de Deus: Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Quantos de nós conhece pessoas que só reclamam, que nunca nada tá bom, né? Que você pergunta, tá tudo bem? Aí a pessoa, ela fala assim, não tá bem por causa disso, por causa daquilo. Mas você olha para a vida dela assim, às vezes a gente tem até intimidade com a pessoa assim para conhecer como é que é o dia a dia, né? Às vezes a pessoa não tem nenhuma doença, não falta recursos financeiros, ela tem o que precisa para viver bem. E mesmo assim, só olha para aquilo que não dá certo, né? Porque problemas, dias difíceis, todos nós temos, né? Todos nós temos. Mas o que nós estamos alimentando? Nós estamos alimentando uma raiz de amargura? Ou nós estamos alimentando uma raiz sã, saudável, com fé no Senhor? Né? Porque os olhos, eles vão enxergar o que o seu coração está cheio. Se os seus olhos forem bons, seu corpo será bom, né? E se seus olhos forem ruins, você só vai se alimentar de coisas ruins, né? Vai só observar as piores notícias, vai só se alimentar de coisas que não edificam, né? Isso é algo que acontece conosco, né? Quantas e quantas vezes eu lembro, na época que eu não conhecia o Senhor Jesus, eu estava com algum problema, eu colocava uma música para chorar. Olha isso, para sentir mais dor, para chorar mais, né? Principalmente questões amorosas, né? Não sei se algum de vocês já passaram por isso. Quando eu estava lá fora, lá no mundo, perdida, quantas e quantas vezes aconteceu isso, de eu colocar músicas, parecia que é para me maltratar mesmo, sabe? Então, assim, a gente precisa se livrar disso. E o perdão, a falta de perdão é uma raiz de amargura terrível, porque a mágoa, a tristeza, a revolta, o desejo de vingança, tudo isso tira a nossa paz, parece que vira o alvo, o foco da nossa vida, porque a gente precisa ver aquela pessoa passando pela mesma coisa, né? E a vingança é do Senhor, o nosso advogado Jesus, e o tempo de resolver tudo é dele, sabe? É claro que cada um colhe o que planta, mas cuidado com o que você está plantando, irmão e irmã, porque a pessoa que fez mal para você vai colher aquilo. Mas a cada dia que passa e que a gente sente mágoa, sente revolta, a gente está plantando isso para amanhã, isso tá mais ainda. Então a gente está só alimentando esse sentimento para ele ficar maior e nos engolir. Que nós possamos alimentar a fé, a busca, a presença de Deus e que decidamos nesse dia perdoar, independente se a pessoa merece ou não. Lembre-se, irmãos, nós não merecemos a graça do Senhor e Ele nos perdoou. É imerecida. Nós também não merecemos, sabe? Então nós não podemos ser implacáveis desse jeito. O Senhor não foi assim conosco. Se o Senhor tivesse sido assim conosco, já teríamos sido consumidos. Então, que decidamos nesse dia perdoar
e clamar ao Espírito Santo para transformar o nosso coração. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, rico em misericórdia, em nome de Jesus estamos aqui mais este dia, colocando as nossas vidas diante do Teu trono. Senhor Deus, nós te amamos de todo o nosso coração. Nós chamamos com todas as nossas forças, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Senhor, Tu és a razão da nossa vida e nós te amamos de todo o nosso coração. Te amamos, te amamos. Ó Senhor, Tu és o nosso alvo, Tu és o nosso objetivo, Tu és a razão da nossa vida. Glorificado seja o Teu nome, Santo Deus. Glorificado seja o Teu nome, Santo Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, clamamos nessa manhã pelo nosso coração, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Senhor, não permita, Senhor, nos ajude a não deixar brotar em nós raízes de amargura, para que nós não alimentemos essas raízes e que isso não deixe os nossos olhos tapados para as bênçãos que o Senhor nos concede diariamente, Senhor, que possamos adorar ao invés de reclamar, que possamos ter compaixão como o Senhor tem conosco, Senhor. Pai querido, nós decidimos hoje, em nome de Jesus, perdoar as ofensas recebidas, e entregamos em Tuas mãos essa causa, para que o Senhor cuide com justiça, Pai, para que o Senhor faça a prestação de contas com quem nos fez algum mal, Senhor, mas também clamamos a Ti que abençoe essa pessoa, Deus, para que não faça isso novamente, para que não repita os mesmos erros, Deus, para que, se estiver na Tua presença, Senhor, o Senhor fale com ela, e se não estiver, Senhor, o Senhor a convença do pecado, da justiça e do juízo, para que possa, Senhor, vir para a Tua presença e consertar diante de Ti. Pai querido, nos perdoa todas as vezes, Senhor, que ficamos alimentando os ressentimentos, alimentando a raiva, alimentando a ira, Senhor, e tendo raiva e tendo vontade de ver o outro, Senhor, se dando mal de alguma forma para pagar o que fez conosco. Senhor, misericórdia desse tipo de pensamento. Nos perdoa, Senhor, por favor, nos perdoa. Pai querido, o ajuste de contas, a cobrança, tudo é o Senhor, porque a vingança é do Senhor. Então, Pai, limpa o nosso coração, que nós possamos perdoar de fato, Senhor, e Espírito Santo nos preencha o nosso coração e repreendemos em nome de Jesus todas as setas que vêm para nossa mente, Senhor, essas vozes que falam que nós precisamos mesmo sentir raiva, revolta e todos esses sentimentos que não provêm do Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus e que possamos estar cheias do Espírito Santo para identificar essas vozes, Pai, para rejeitar essas vozes que não provêm do Senhor. Ó Santo Deus, se conosco, Pai, nos conserta, Senhor, porque Tu diz na Tua palavra também, Deus, que perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a falta de perdão é um pecado nosso, Senhor, que nós possamos, Senhor, perdoar, que nós possamos, Senhor, andar retamente diante de Ti, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai querido, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, obrigada, Deus, por tudo que tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pelas Suas doces misericórdias. Obrigada, Santo Deus. Senhor, nós entregamos e clamamos a Ti em nome de Jesus, que acampe os Teus anjos ao nosso redor, que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor, nós e nossa família. Ó Santo Espírito de Deus, lidere o nosso dia, nos conduza, nos ensina, fala conosco, precisamos te ouvir, Santo Espírito.
Senhor, que hoje tenhamos um dia que te glorifique em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.